queria conversar com você em relação à tua história. O primeiro ponto, até para os pais que estão acompanhando, que é o seguinte. A sua história ela foi acontecendo, né? Não que simplesmente você ficou esperando e o negócio aconteceu. Pelo contrário, você trabalhou muito para que isso acontecesse. É mais ou menos o seguinte, né? O acaso favorece as mentes preparadas. Você estava preparado a hora que o Thiago Nunes fez o convite, a hora que o Dorival fez o convite, você estava preparado. Na verdade, tem gente que acha que é da noite pro dia, né? Mas às vezes leva anos para isso acontecer e mudar de vida da noite pro dia. Eu acredito muito nisso. Mas no mesmo ponto, eu acredito o seguinte, que nenhum jovem, nenhum menino de 12 anos fala assim, meu sonho quando crescer é ser treinador de futebol. Meu sonho é ser preparador físico, meu sonho é ser analista. Ninguém tem esse sonho. Mas às vezes o que acaba acontecendo? A vida mesmo vai levando, né? E os pais, eles precisam ter esse entendimento que a gente fala muito da questão da formação do não jogador. E isso é uma parte muito importante que a gente preza demais aqui na trilha do futebol. Para eles também entenderem qual que é esse outro lado do que acontece, né? O que eu venho até te pedir aqui é o primeiro ponto. Para quem está acompanhando, o que faz um analista de desempenho? Qual que é o trabalho? O que é a rotina? São as atribuições? Como é que funciona? Só para os pais poderem entender. Sim. O analista de desempenho ele é um membro da comissão técnica, que é responsável, né, por estudar, pelos estudos, né, da própria equipe, estudos dos adversários. E dentro desses estudos, né, são produzidos materiais, né, análises de treinamento, análise dos jogos da própria equipe, as análises dos adversários, né, enfim, basicamente isso. E ele está envolvido com toda a estratégia que o treinador, né, vai preparar para a partida. Ele está envolvido com o modelo de jogo, com as ideias que o treinador quer implementar para a equipe. Ele está envolvido nos treinamentos. Então, eu penso, e a forma como eu acredito, né, na atuação do analista de desempenho, ele é mais um auxiliar técnico com a responsabilidade, né, de preparar esses materiais, né, de estudar a equipe, a própria equipe, estudar o adversário e realmente fornecer informações da performance da equipe para o treinador, né? Essa performance é mais direcionada para a questão técnica e tática, porque tem a performance física que o fisiologista acaba ficando à frente e tendo a responsabilidade nesse aspecto, nesse quesito. E o analista ele fica com a questão técnica e tática, e ele está muito próximo do treinador, né, na montagem, na estruturação de toda a dinâmica do trabalho, né? Então penso que é um profissional de extrema importância para o treinador, e penso que a atuação dele ele tem que se tornar um auxiliar, né? Ser um cara que tenha dinamismo também, que esteja participando no dia a dia dos treinamentos, que esteja entendendo muito bem tudo que está acontecendo, né, com a equipe, entender o treinador, entender as ideias do treinador, né, construir realmente uma relação de confiança e de afinidade com o treinador, para contribuir realmente para que o treinador tome as melhores decisões, né? De maneira geral, simplificando, é produzir um trabalho, é construir uma dinâmica de trabalho para que o treinador ele tenha informações que ele possa tomar as melhores decisões, né? Escolher A em vez de B, né? Ir por esse caminho ao invés daquele, apresentar, né, possibilidades, né? Entender as tendências daquilo que está acontecendo no futebol para mostrar para o treinador também o que outras equipes têm feito, e daqui a pouco isso ser algo para aguçar a criatividade do treinador. Então, basicamente, o trabalho do analista é esse. No meu último trabalho, né, nos meus últimos trabalhos, tanto no Ceará quanto no Flamengo, eu inverti um pouco a minha responsabilidade. Eu passei a ter uma responsabilidade principal mais com os treinamentos, com a parte técnica, com a execução dos treinamentos, como um auxiliar técnico, e de maneira secundária as questões de análise. Então, até 2022, a minha prioridade, minha responsabilidade principal eram as questões de análise,
mas sempre participei dos treinamentos, sempre busquei estar junto e auxiliando naquilo que fosse necessário, mas com a responsabilidade principal dos estudos, né? Da montagem dos materiais, enfim. E aí, em 2022 no Ceará, com o Dorival, essa responsabilidade mudou, mas a responsabilidade de dar o treino, mas me envolvendo também com as análises, principalmente da própria equipe, com os estudos da própria equipe. E no Flamengo também da mesma maneira, a responsabilidade principal com os treinamentos, mas também me preocupando muito com os estudos da própria equipe e também me envolvendo com algumas questões do adversário, né? Na realidade, o que eu penso hoje, uma comissão técnica ela precisa ela ser robusta, ter responsabilidades divididas, porque são muitos jogos. Aqui no Brasil se joga muito. Muitos jogos. 70. O Flamengo, o ano passado, tinha feito acho que 77. E esse ano, com Mundial e as finais da Recopa, ia para mais de 80. Nossa Senhora. Então, enquanto na Europa se joga quem joga vai até a final da Champions e tudo mais, fica na faixa dos 50, 55, né? Se joga Mundial, enfim. Sim. Então é uma diferença significativa, além das distâncias, né, que são percorridas, que no Brasil, né, você vai jogar em Fortaleza, depois no Rio Grande do Sul, enfim, tem trajetos longos, né? Então você precisa de uma equipe para poder todo mundo estar bem mentalmente e fisicamente para poder, né, produzir os trabalhos, né? Então você vai montar um estudo da sua equipe e você precisa estar com a sua mente descansada, estar bem preparado, né, para poder observar o vídeo, né, observar o treinamento, estar presente no treinamento com energia para que você possa dar o seu melhor. Então, eu penso que hoje é importante, né, os clubes, as comissões, elas terem várias pessoas para que essas responsabilidades elas possam ser divididas e todo mundo esteja inteiro para poder fazer o seu melhor.